Eu estava parada na calçada do aeroporto, com a mala aos meus pés e o celular na mão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha me deixado ali, simplesmente tinha ido embora, depois de dizer que ia estacionar o carro e voltar para me ajudar com as malas. Isso foi há 40 minutos. Liguei 3 vezes. Mandei 7 mensagens. Nada. Silêncio absoluto. E eu ali, com 56 anos, sentindo o peso da mala, o calor de março batendo no rosto e uma sensação no peito que eu não conseguia nomear ainda. Não era raiva, não era só tristeza, era algo pior. Era a certeza de que eu não importava o suficiente para ele esperar 10 minutos. O que eu não sabia naquele momento, parada ali como uma idiota esperando um filho que não ia voltar, é que aquele seria apenas o começo de uma série de descobertas que me fariam questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a minha própria vida. Meu nome é Helena. Nasci e me criei em São Paulo, capital, num bairro simples da Zona Leste. Sempre fui mulher de trabalhar, de correr atrás, de não esperar nada cair do céu. Casei aos 23 anos com o Marcelo, que era metalúrgico, homem bom, trabalhador, daqueles que não faltava um dia de serviço. Tivemos o Lucas quando eu tinha 25, meu único filho, minha vida inteira. Quando o Lucas nasceu, eu era auxiliar administrativa numa fábrica de tecidos. Ganhava pouco, mas ajudava. O Marcelo fazia hora extra sempre que podia. A gente morava num apartamento alugado de 2 quartos no Tatuapé. Apertado, mas era nosso. Eu lembro do cheiro daquele apartamento. Cheiro de sabão em pó, de café coado de manhã cedo, de roupa secando no varal da área de serviço. Cheiro de vida simples, mas digna. Criei o Lucas com todo o amor que eu tinha. Acordava às 5 da manhã para fazer a marmita do Marcelo, deixar almoço pronto, levar o menino na escola, trabalhar o dia inteiro, buscar ele na saída, ajudar na lição, fazer janta, dar banho, colocar para dormir. Final de semana era lavar roupa, limpar a casa, fazer compras no mercado e ainda arranjar tempo para levar o Lucas no parque, no cinema de vez em quando, na casa da minha mãe. Nunca reclamei. Achei que era isso que mãe fazia, que era assim que se criava um filho para ser gente boa, para ter caráter, para dar orgulho. O Marcelo morreu quando o Lucas tinha 17 anos. Infarto fulminante, no meio do turno da noite. Foi tão rápido que ele nem sofreu. Eu que sofri. Sofri por mim, sofri pelo meu filho, sofri pela vida que a gente tinha planejado e que acabou naquele dia de junho, frio, com cheiro de hospital e som de máquinas apitando. Fiquei viúva aos 42 anos, com um filho adolescente, uma pensão mixuruca e um emprego que mal pagava as contas. Mas eu não desmoronei. Não podia. Tinha o Lucas para criar, tinha contas para pagar, tinha vida para seguir. Então eu segui. Peguei um segundo emprego de diarista 3 vezes por semana. Limpava a casa de gente que nem olhava na minha cara direito, mas que pagava bem. Juntava cada centavo. Guardava tudo o que podia. E consegui. Consegui manter o Lucas na escola. Consegui pagar cursinho quando ele terminou o ensino médio. Consegui ajudar com a faculdade, mesmo ele tendo bolsa. Consegui dar uma vida decente para o meu filho, mesmo sem o pai dele, mesmo sozinha. O Lucas se formou em engenharia civil aos 24 anos. Eu estava tão orgulhosa que chorei no meio da formatura, na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma. Meu filho formado, com um diploma, com futuro. Tudo o que eu sempre quis para ele. Ele arrumou emprego rápido, numa construtora grande, com salário bom, benefícios, plano de carreira. E conheceu a Camila. Ela era arquiteta. Trabalhava no mesmo escritório. Bonita, elegante, educada. Família de classe média alta, pai empresário, mãe psicóloga. Gente fina. Gente que eu nunca imaginei que seria a família do meu filho. Eles namoraram 2 anos e casaram. Eu ajudei no que pude. Não tinha muito, mas dei o que tinha. Paguei o buffet, que foi o que coube no meu orçamento. A família dela pagou o resto. A festa foi linda, chique. Num salão em Moema que eu nunca tinha entrado antes. Eu me senti deslocada o tempo todo, mas feliz. Feliz por ver meu filho feliz. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Devagar, tão devagar que eu nem percebi no começo. O Lucas começou a me visitar menos. Antes ele vinha todo domingo almoçar comigo, religiosamente. Depois passou a ser domingo sim, domingo não. Depois uma vez por mês. Depois só quando eu ligava insistindo. As ligações também mudaram. Antes ele me ligava durante a semana, no horário do almoço, só para saber como eu estava, para contar alguma coisa do trabalho,
para dar risada de alguma besteira. Depois as ligações foram ficando mais curtas, mais raras, mais formais. Eu tentava não ligar para isso. Achava que era normal, que ele estava construindo a vida dele, que tinha a esposa, que estava ocupado com o trabalho. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender, mas tinha algo no jeito que ele falava comigo que tinha mudado. Não era mais aquele tom carinhoso, aquele jeito de filho que confia na mãe, que divide as coisas. Era um tom educado, mais distante, como se eu fosse uma conhecida, uma obrigação. Eles compraram um apartamento em Pinheiros, 3 quartos, sacada, churrasqueira, vaga de garagem, lindo. Eu fui conhecer uma vez só. A Camila me recebeu bem, mas eu senti que ela não estava confortável com a minha presença. Ficou me mostrando tudo muito rápido, falando dos móveis, da decoração, mas sem me oferecer nenhum café. O Lucas ficou mexendo no celular o tempo todo. Fiquei menos de 1 hora e vim embora. No caminho de volta, no metrô lotado, eu senti um aperto no peito. Uma sensação estranha de que eu estava sendo deixada para trás. De que meu filho estava se afastando e eu não sabia o que fazer para segurar ele. Os anos foram passando. O Lucas foi subindo na carreira, ganhando bem, viajando para fora do país, comprando carro importado, frequentando lugares caros. A vida dele foi ficando cada vez mais diferente da minha. E a distância entre a gente foi aumentando. Eu continuava no meu apartamento alugado no Tatuapé. Tinha me aposentado da fábrica, mas ainda fazia uns bicos de costura, consertava roupa, fazia bainha, essas coisas. Não era muito, mas ajudava a complementar a aposentadoria. Vivia bem, dentro das minhas possibilidades. Não passava necessidade, mas também não sobrava nada. O Lucas raramente me chamava para alguma coisa. Quando tinha jantar de família na casa da Camila, eu não era convidada. Quando eles viajavam, não me contavam antes. Eu descobria depois pelas fotos que a Camila postava no Instagram. Fotos de restaurantes chiques, de praias paradisíacas, de hotéis de luxo. E eu ali, vendo pela telinha do celular, sentindo que meu filho tinha entrado num mundo onde eu não cabia mais. Teve 1 ano que eu não passei o aniversário com ele. Ele fez uma festa surpresa que a Camila organizou só com os amigos e a família dela. Eu soube no dia seguinte, quando ele me ligou pedindo desculpa, dizendo que tinha sido tudo muito de última hora, que ele não tinha tido tempo de me avisar. Eu disse que tudo bem, que eu entendia, mas não entendia. Não entendia como um filho esquece a mãe no próprio aniversário. No Natal daquele mesmo ano, eles viajaram para a casa dos pais da Camila, que tinham uma chácara no interior de São Paulo. Eu passei sozinha. Fiz uma ceia simples, assisti televisão, dormi cedo. No dia seguinte, o Lucas me mandou uma mensagem. Feliz Natal, mãe. Desculpa não ter dado para te ver. Ano que vem a gente se organiza melhor. Eu respondi com um coração, mas o meu coração de verdade estava apertado, doendo, sangrando por dentro. E então veio março deste ano. O Lucas me ligou animado, dizendo que tinha uma surpresa para mim, que ele e a Camila tinham comprado passagens para eu ir visitar a minha irmã, a Vera, que mora em Curitiba há mais de 20 anos. Eu não via a Vera pessoalmente havia uns 5 anos. A gente conversava por telefone, por mensagem, mas nunca tinha dinheiro para passagem de ônibus. E a viagem era longa, cansativa. Fiquei emocionada. Achei que era um gesto de carinho, que meu filho tinha pensado em mim, que tinha se importado com a minha vontade de ver a minha irmã. Agradeci 1000 vezes. Ele disse que ia me levar no aeroporto, que ia me buscar na volta, que eu não precisasse me preocupar com nada. A viagem foi maravilhosa. Passei 10 dias na casa da Vera. Conversamos, lembramos da nossa infância, da nossa mãe que já tinha falecido, do meu pai que a gente mal conheceu. Cozinhamos juntas, assistimos novela, fizemos aquelas coisas bobas que irmãs fazem quando estão juntas depois de tanto tempo. Eu precisava daquilo, daquele afeto, daquele acolhimento, daquela sensação de pertencer a alguém. No dia de voltar, a Vera me levou no aeroporto de Curitiba, me abraçou forte, me fez prometer que a gente ia se ver mais vezes. Eu prometi. Embarquei feliz, leve, com o coração cheio. Cheguei em Congonhas no final da tarde de uma sexta-feira. Liguei para o Lucas avisando que tinha pousado. Ele disse que já estava a caminho, que ia me buscar na área de desembarque. Peguei minha mala, que não era grande, mas pesava, e fui para o saguão. Fiquei esperando 15 minutos, 20, meia hora. Liguei de novo. Ele atendeu apressado. Mãe, eu tô aqui fora, mas tá um trânsito infernal, não consigo parar. Vou dar uma volta e volto para te pegar. Fica aí. Tá bom, filho. Eu espero. Desliguei.
Continuei esperando. O saguão foi esvaziando. As pessoas iam embora. Encontravam suas famílias, seus amigos, seus motoristas de aplicativo. Eu continuava ali sozinha, segurando a mala, olhando para a porta. Mais 15 minutos. Liguei de novo. Não atendeu. Mandei mensagem. Filho, tá tudo bem? Onde você está? Nada. Mais 10 minutos. Liguei de novo. Caixa postal, mais uma mensagem. Lucas, eu tô preocupada. Me responde. Silêncio. Foi aí que a ficha caiu. Ele não ia voltar. Ele tinha me deixado ali. De propósito ou não, não importava. O resultado era o mesmo. Eu estava sozinha, abandonada, invisível. Senti uma onda de calor subir pelo corpo. Não era vergonha. Era humilhação, pura e cristalina. Olhei em volta. Ninguém prestava atenção em mim. Eu era só mais uma mulher de meia idade, sozinha, com uma mala velha, esperando alguém que não ia chegar. Peguei o celular e pedi um carro por aplicativo. Paguei com o cartão, usando o limite que eu mal mexia. 20 minutos depois, eu estava no banco de trás de um Uno prata, indo para casa, olhando a cidade passar pela janela, tentando não chorar. Cheguei no meu prédio, subi as escadas, o elevador estava quebrado de novo. Arrastando a mala, sentindo as costas doendo, o joelho reclamando. Abri a porta do apartamento, acendi a luz e foi aí que eu vi. Tinha uma caixa no meio da sala, grande de papelão, lacrada com fita adesiva. Eu não tinha deixado aquilo ali, não tinha pedido nada pela internet, não estava esperando nenhuma entrega. Me aproximei devagar, olhei para a caixa. Não tinha remetente, não tinha nada escrito, só a caixa, ali, misteriosa, fora do lugar. Peguei uma tesoura na cozinha e abri. Dentro, cuidadosamente embrulhados em papel de seda, estavam todos os presentes que eu tinha dado pro Lucas ao longo dos anos. A caneca que eu tinha comprado no aniversário de 15 anos dele, com a foto da gente juntos. O porta-retrato que eu dei no Natal, com uma foto minha e do Marcelo. O cachecol de lã que eu tinha tricotado com as minhas próprias mãos, que tinha levado 3 meses para ficar pronto. A Bíblia que pertenceu à minha mãe, que eu dei para ele quando ele se formou, com uma dedicatória escrita à mão na primeira página. Tudo ali, tudo devolvido. Como se fossem lixo, como se não significassem nada. E no fundo da caixa, um bilhete. Letra da Camila, que eu reconheci na hora. Dizia só isso. Helena, estamos fazendo uma limpeza na casa. Achamos que essas coisas têm mais valor sentimental para você do que para a gente. Aproveite a viagem. Eu segurei o bilhete, li de novo e de novo, tentando entender, tentando processar. Eles tinham me mandado para Curitiba para poder entrar no meu apartamento e devolver as coisas, para se livrar de mim, das minhas lembranças, da minha presença na vida deles. E o Lucas tinha me deixado no aeroporto porque sabia que eu ia encontrar aquilo. Porque não teve coragem de me encarar, porque era mais fácil fugir do que assumir o que tinha feito. Eu não chorei, não naquele momento. Só fiquei ali, parada, segurando o bilhete, sentindo algo dentro de mim se quebrar. Não era o coração, era algo mais profundo. Era a ilusão de que eu ainda tinha um filho que me amava. O que aconteceu depois foi impossível de ignorar. Eu poderia ter ligado para o Lucas, poderia ter gritado, chorado, exigido explicações, mas não fiz nada disso, porque percebi naquele momento, parada no meio da sala com a caixa aberta aos meus pés, que não adiantava, que ele já tinha feito a escolha dele e que eu precisava fazer a minha. Sentei no sofá, peguei o celular, olhei para as mensagens que eu tinha mandado para ele no aeroporto. Todas entregues, todas lidas. Nenhuma resposta. Bloqueei o número dele. Simples assim. Um toque na tela e pronto. Ele saiu da minha vida do mesmo jeito que eu tinha saído da dele. Sem aviso, sem explicação, sem chance de volta. Depois bloqueei a Camila também. Apaguei as fotos deles do meu celular. Todas. Não queria mais ver aqueles rostos. Não queria mais lembrar. Guardei a caixa no armário do quarto. Não joguei fora. Não era por causa deles, era por mim, porque aquelas coisas eram minhas. Faziam parte da minha história, e eu não ia deixar que o desprezo deles destruísse as minhas próprias lembranças. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, pensando em tudo, em como eu tinha me doado tanto, me sacrificado tanto, aberto mão de tudo, e no final, não tinha sido suficiente. Em como eu tinha criado um filho que era capaz de me tratar como um estorvo, como um peso, como algo descartável. E pensei em mim, na Helena que eu tinha sido antes de ser mãe, na menina que gostava de dançar, de rir, de sonhar, na mulher que tinha casado cheia de planos, de esperança, na viúva que tinha segurado a barra sozinha, que tinha trabalhado até não poder mais, que tinha feito tudo certo,
Onde essa mulher tinha ficado, quando eu tinha deixado de ser eu para ser só a mãe do Lucas? E por que eu tinha achado que isso era suficiente? No sábado de manhã acordei decidida. Ia reconstruir a minha vida, sem ele, sem esperar nada, sem mendigar afeto. Comecei devagar. Liguei para Vera, contei tudo. Ela ficou furiosa, quis ligar para o Lucas, quis ir para São Paulo para dar umas cacetadas naquele moleque, como ela disse. Eu pedi para ela não fazer nada. Disse que eu ia cuidar disso do meu jeito. Depois liguei para 2 amigas que eu tinha perdido contato ao longo dos anos, a Selma e a Joana. Elas eram colegas da época da fábrica. A gente tinha sido bem próxima, mas eu tinha me afastado quando fiquei viúva, quando mergulhei na criação do Lucas, quando não sobrava tempo para mais nada. Elas ficaram felizes com a minha ligação. Marcamos um café. Nos encontramos na semana seguinte, numa padaria ali perto de casa. Conversamos por 3 horas. Elas me atualizaram sobre as vidas delas, os filhos, os netos, os maridos. Eu contei um pouco da minha situação. Elas entenderam, não julgaram, só acolheram. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A Selma me convidou para participar de um grupo de artesanato que ela frequentava, toda terça à tarde na igreja do bairro. Eu aceitei. Não tinha nada a perder. Fui na primeira terça. Eram umas 10 mulheres, todas da minha idade ou mais velhas. Faziam crochê, tricô, bordado, vendiam as peças em feirinhas, em grupos de WhatsApp, ganhavam um dinheirinho extra. Mas o melhor era a companhia, as conversas, as risadas. Eu me encaixei rápido. Aprendi a fazer crochê, que eu nunca tinha tido paciência antes. Comecei a produzir algumas peças, nada muito elaborado, mas úteis. Panos de prato, jogos americanos, descansos de panela. A Selma me ajudou a vender. No primeiro mês, eu faturei R$200. No segundo, 300. Não era muito, mas era meu, feito pelas minhas mãos, sem depender de ninguém. As semanas foram passando. Eu ia no grupo de artesanato, saía com as meninas para tomar café, ia no mercado sem pressa, assistia meus programas de televisão, lia os livros que eu tinha comprado anos atrás e nunca tinha tido tempo de ler. E o Lucas? Silêncio total. Ele não tentou entrar em contato, não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. Teve momentos que eu pensei em desbloquear o número, em mandar uma mensagem, em perguntar se ele estava bem, mas aí eu lembrava da caixa, do bilhete, do aeroporto, e a vontade passava. Um mês depois, a Joana me chamou para ir numa festa de aniversário da filha dela. Eu hesitei. Fazia tempo que eu não ia em festa, que eu não me arrumava, que eu não socializava, mas ela insistiu. Disse que ia ser legal, que ia ter gente legal, que eu ia me divertir. Fui. Comprei uma roupa nova, nada caro, mas bonita. Passei batom, fiz escova no cabelo, me olhei no espelho e quase não me reconheci. Parecia que fazia anos que eu não me olhava de verdade, que eu não me via como mulher, só como mãe, como trabalhadora, como obrigação. A festa foi boa. Conheci gente nova, conversei, ri, comi, bebi uma taça de vinho. Tinha um senhor lá, o Álvaro, amigo do marido da Joana, viúvo também, que ficou conversando comigo a noite toda. Falamos sobre filmes antigos, sobre música, sobre os lugares que a gente queria conhecer, mas nunca tinha ido. Foi leve, gostoso, sem cobranças. No final da noite, ele pediu meu telefone. Eu dei. Não porque eu quisesse um relacionamento, mas porque era bom me sentir vista, me sentir interessante, me sentir viva. O Álvaro me ligou 3 dias depois. Convidou para irmos no cinema. Eu aceitei. Fomos ver um filme de comédia, daqueles bobos, mas que fazem rir. Depois tomamos sorvete. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Ele era gentil, respeitoso, engraçado. Não era nenhum galã, mas era um homem decente que me tratava com respeito. Começamos a nos encontrar uma vez por semana. Nada sério, nada oficial. Só 2 adultos que gostavam da companhia um do outro. E isso, para mim, já era muito. Era mais do que eu tinha tido em anos. Passaram-se 3 meses desde o dia do aeroporto. Eu tinha criado uma rotina nova. Tinha amigas, tinha atividades, tinha alguém que me fazia rir. Tinha uma vida que era minha, que não dependia do Lucas, que não esperava nada dele. E então, numa quinta-feira à noite, o interfone tocou. Eu estava fazendo janta, lasanha, que eu não fazia havia tempos porque era muita comida para uma pessoa só. Mas o Álvaro ia vir jantar e eu queria caprichar. Atendi o interfone sem olhar. Alô? Mãe, sou eu. A voz do Lucas, abafada, mas reconhecível. Eu congelei.
A colher de pau na minha mão ficou suspensa no ar. O coração disparou. Não de alegria, de choque. Posso subir? Preciso falar com você. Eu poderia ter dito não. Poderia ter desligado. Mas uma parte de mim, aquela parte que ainda era mãe, apesar de tudo, disse sim. Ele subiu. Eu abri a porta. Ele estava diferente. Mais magro, mais pálido. Olheiras fundas, roupa amarrotada, barba por fazer. Não parecia o executivo bem-sucedido que eu conhecia. Entrou sem falar nada, olhou em volta como se estivesse vendo o apartamento pela primeira vez. Depois olhou para mim. Mãe, eu... Começou e parou. Engoliu seco. Eu errei. Errei muito. E eu não sei nem por onde começar a me desculpar. Fiquei em silêncio, esperando. Não ia facilitar. Não ia dizer que estava tudo bem, porque não estava. A Camila, a gente se separou, não disse nada. Só continuei olhando para ele. Ela me deixou. Disse que eu era um filho horrível, um homem sem caráter, que ela não queria criar filhos com alguém que tratava a própria mãe como lixo. Disse que se eu fazia isso com você, ia fazer pior com ela um dia. Ele passou a mão no rosto, cansado. E ela estava certa. Eu fui horrível com você. Deixei ela me influenciar. Deixei ela mandar em mim. Deixei ela decidir que você não era bem-vinda na nossa vida. E eu aceitei. Aceitei porque era mais fácil. Porque eu estava focado em construir essa vida perfeita. Essa imagem de sucesso. E você me lembrava de onde eu vim. E eu tinha vergonha disso. Senti um aperto no peito. Não de pena, de raiva. Vergonha de mim? Perguntei. A voz baixa, mas firme. Vergonha de ser pobre. De ter vindo de um apartamento apertado. De ter uma mãe que trabalhava como diarista, que não sabia falar inglês, que não frequentava os lugares que eu frequentava agora. Eu queria apagar isso, queria fingir que eu tinha nascido pronto, que eu sempre tinha sido assim. Ele me olhou, os olhos vermelhos, e para isso eu apaguei você. Te joguei fora, como se você fosse um resto, como se você não tivesse feito tudo por mim, como se você não fosse a razão de eu estar onde eu estou hoje. Eu te abandonei no aeroporto, mãe. Eu sabia que você ia encontrar aquela caixa e eu fui covarde demais para estar lá quando você chegasse. Respirei fundo, contando até 10, tentando não explodir. E você acha que basta vir aqui chorar e pedir desculpa? Perguntei, cada palavra pesada. Você acha que eu vou abrir os braços e dizer que tá tudo bem, que eu perdoo, que a gente pode voltar a ser mãe e filho como se nada tivesse acontecido? Não, ele disse, a voz quebrando. Eu não acho. Eu sei que eu não mereço, mas eu precisava te falar isso. Precisava te pedir desculpa, mesmo sabendo que talvez não adiante nada. Fiquei olhando para ele, para o menino que eu tinha criado, que tinha virado um homem que eu não reconhecia mais, e percebi que ele estava esperando que eu dissesse alguma coisa, que eu facilitasse, que eu perdoasse. Mas eu não ia fazer isso. Não dessa vez. Lucas, você tem razão. Não adianta nada, porque o problema não foi só o que você fez. Foi que você me viu sofrer, me viu esperando, me viu implorando por um pouco de atenção e você não se importou. Você escolheu a Camila, escolheu a vida confortável, escolheu a vergonha de mim e agora que tudo desmoronou, você vem aqui atrás de consolo. Não é consolo, mãe, é o quê? Arrependimento? Remorso? Ou só medo de ficar sozinho? Ele abaixou a cabeça. Não respondeu, porque não tinha resposta. Eu passei 3 meses reconstruindo a minha vida, Lucas. 3 meses aprendendo a viver sem você. E eu consegui. Eu tenho amigas agora. Tenho hobbies. Tenho alguém que gosta da minha companhia. Eu não preciso mais de você para me sentir completa. Eu sei, ele murmurou. E eu não vim aqui para pedir para você voltar a precisar de mim. Eu vim para dizer que eu preciso de você e que eu vou fazer o que for necessário para reconquistar a sua confiança. Mesmo que demore anos, mesmo que você nunca me perdoe completamente. Olhei para ele, para o homem adulto que estava ali, quebrado, vulnerável, pedindo uma chance, e senti algo dentro de mim amolecer. Não era perdão, ainda não, mas era uma abertura, pequena, frágil, mas ali. Então vai ter que provar, eu disse, com atitudes, não com palavras, com presença, com respeito, com tempo. E mesmo assim, eu não garanto nada, porque você quebrou algo em mim, Lucas. E nem tudo que quebra pode ser colado de volta exatamente como era antes. Ele assentiu, limpou os olhos com as costas da mão. Eu entendo. E eu aceito. A campainha da porta tocou. O Álvaro. Eu tinha esquecido que ele vinha jantar. Você precisa ir, eu disse. Eu tenho compromisso. O Lucas olhou para a porta. Depois para mim, pareceu surpreso. Talvez esperasse que eu estivesse sozinha esperando por ele.
mas eu não estava mais. Tá, ele disse levantando. Posso te ligar amanhã? Pode, mas não garanto que eu vou atender. Ele acenou com a cabeça e saiu. Eu fechei a porta, respirei fundo e fui atender o Álvaro. O jantar foi bom, a lasanha ficou perfeita. Conversamos, rimos, fizemos planos para o final de semana. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz. Não porque o Lucas tinha voltado, mas porque eu tinha aprendido a viver sem ele. Os dias seguintes foram estranhos. O Lucas ligou no dia seguinte. Eu atendi. A conversa foi curta, educada, distante. Ele perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Ele perguntou se podia vir me visitar de novo. Eu disse que talvez, mas não dessa vez. Ele não insistiu. Agradeceu e desligou. Uma semana depois, ele ligou de novo. Perguntou se podia me levar para almoçar. Eu aceitei. Nos encontramos num restaurante simples, perto de casa. Ele chegou no horário, me cumprimentou com um abraço desajeitado, puxou a cadeira para mim. Durante o almoço, ele me contou sobre a separação, como tinha sido difícil, como ele tinha percebido tarde demais que tinha perdido a si mesmo, tentando agradar a Camila, como ele tinha esquecido de quem ele era de verdade. Eu ouvi, não com pena, com atenção, porque aquilo não era sobre mim, era sobre ele. Sobre as escolhas dele. Quando ele terminou, eu disse: eu não vou ser sua tábua de salvação, Lucas. Você não pode voltar para mim só porque ficou sozinho, só porque a vida que você construiu desmoronou. Se você quer reconstruir uma relação comigo, tem que ser por mim, porque você me valoriza, porque você entendeu o que eu sempre fui para você, não porque você não tem mais ninguém. Ele assentiu, e pela primeira vez, eu senti que ele tinha realmente entendido. As semanas foram passando. O Lucas passou a me ligar uma vez por semana, sem cobranças, sem expectativas, só para saber como eu estava, para contar um pouco do dia dele, para manter o vínculo. Eu deixava ele vir devagar, sem facilitar, sem fingir que tudo estava bem, mas também sem fechar a porta completamente. Teve um dia que ele apareceu sem avisar. Eu estava voltando do grupo de artesanato, com uma sacola cheia de linhas e agulhas. Ele estava na porta do prédio, esperando. Oi, mãe, trouxe um bolo. Aquele de cenoura que você gostava. Comprei na padaria. Pensei que a gente podia tomar um café juntos. Olhei para ele, para o esforço que ele estava fazendo. Pequeno, mas genuíno. Tá bom, sobe. Tomamos café, comemos bolo. Conversamos sobre coisas leves. Ele perguntou sobre o artesanato, sobre as minhas amigas, sobre o Álvaro. Não com ciúme, mas com interesse real. E ali, naquele momento simples, tomando café com bolo de cenoura, eu senti que talvez houvesse esperança, não de voltar a ser o que era antes, mas de construir algo novo, algo mais honesto, mais equilibrado. Mais 2 meses se passaram. O Lucas passou a me visitar a cada 15 dias, sempre avisando antes, sempre respeitando o meu espaço, sempre trazendo algo, um doce, uma flor, um livro que ele achou que eu ia gostar. Ele começou a me contar das coisas dele, do trabalho, dos amigos, das terapias que ele estava fazendo. Ele estava tentando se entender, se reconstruir, e dessa vez, sem esconder de onde ele veio. Teve uma tarde que ele trouxe uma caixa. Quando abri, vi que eram as mesmas coisas que ele tinha devolvido naquela maldita caixa meses atrás. A caneca, o porta-retrato, o cachecol, a Bíblia. Eu sei que não apaga o que eu fiz, ele disse a voz baixa. Mas essas coisas são importantes e elas pertencem a você. Sempre pertenceram. Eu não tinha direito de devolver, não tinha direito de jogar fora a nossa história. Peguei a Bíblia, abri na primeira página, onde eu tinha escrito anos atrás, para o meu filho Lucas, que eu amo mais que tudo nessa vida. Que Deus te guie sempre. Com amor, sua mãe. Senti os olhos marejarem, mas não chorei. Só fechei o livro e o coloquei no colo. Obrigada por trazer de volta. Obrigado por não ter jogado fora, ele disse. Ficamos em silêncio por um tempo, um silêncio confortável. Pela primeira vez em muito tempo. Foi no final de outubro, quase 8 meses depois daquele dia no aeroporto, que o Lucas me ligou num domingo de manhã. A voz estava diferente, mais leve. Mãe, eu sei que é em cima da hora, mas você tá livre hoje? Queria te levar num lugar. Que lugar? Surpresa. Confia em mim? Eu hesitei, mas algo na voz dele me fez aceitar. Tá, me busca daqui 1 hora. Ele chegou no horário. Dessa vez não foi embora. Esperou eu descer, abriu a porta do carro para mim, colocou o cinto de segurança com cuidado. Dirigimos por uns 40 minutos, até que ele parou num lugar que eu conhecia bem, o cemitério onde o Marcelo estava enterrado. Eu não ia lá havia anos. Não porque eu tivesse esquecido,
mas porque doía demais e porque eu não tinha companhia para ir. Descemos do carro, o Lucas pegou uma sacola do banco de trás. Dentro tinha flores, velas, pano de limpeza. Fomos até o jazigo. Estava sujo, mal cuidado, cheio de mato. O Lucas começou a limpar, sem reclamar, sem nojo, com cuidado. Tirou o mato, limpou a lápide, colocou as flores, acendeu as velas. Depois sentou do meu lado, no banco de cimento ao lado do túmulo. Eu nunca te trouxe aqui, ele disse, olhando para a lápide do pai. Desde que ele morreu, eu nunca te acompanhei. Eu sempre achei desculpas. E você vinha sozinha, ou parou de vir. Parei de vir porque doía muito. Eu admiti. E porque eu não tinha força para vir sozinha. Ele pegou na minha mão. A mão dele estava fria, mas firme. Eu queria que você soubesse que eu lembro dele. Todos os dias. Lembro das coisas que ele me ensinou. Do jeito que ele te amava. Do jeito que ele trabalhava duro para dar uma vida boa pra gente. E eu lembro de você. De tudo que você fez quando ele se foi. De como você segurou a barra sozinha. Eu apertei a mão dele de volta. Seu pai ficaria orgulhoso de você, Lucas. Apesar de tudo. Porque você teve coragem de reconhecer seus erros. De tentar consertar. E isso vale muito. Ficamos ali por quase 1 hora, em silêncio, de mãos dadas, olhando para a lápide do Marcelo. E eu senti que algo tinha se curado ali. Não completamente, mas o suficiente. Quando saímos, o Lucas me levou para almoçar, num restaurante simples, popular, daqueles que a gente costumava ir quando ele era criança. Comemos feijoada, tomamos suco de laranja, conversamos sobre lembranças antigas. E pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade, sem amargor, sem dor, sem ressentimento. Hoje, 1 ano depois daquele dia no aeroporto, eu posso dizer que minha vida mudou completamente. O Lucas faz parte dela de novo, mas de um jeito diferente, mais saudável, mais equilibrado. Ele me visita toda semana, me liga no meio da semana só para conversar, me convida para almoçar, para jantar, para passear. E eu aceito, mas também recuso quando tenho outros planos, porque eu aprendi que eu não preciso estar sempre disponível, que eu tenho uma vida que é minha, que eu mereço ser mais do que só mãe. Continuo no grupo de artesanato, continuo saindo com a Selma e a Joana, continuo vendo o Álvaro, que virou uma parte importante da minha rotina, do meu bem-estar. Não namoramos oficialmente, mas temos uma relação de respeito, carinho e companheirismo que me preenche. O Lucas conheceu o Álvaro há 2 meses. Eu estava nervosa, não sabia como ia ser, mas eles conversaram bem. O Álvaro foi gentil, o Lucas foi respeitoso. E no final, quando o Álvaro foi embora, o Lucas me abraçou e disse: "Eu tô feliz que você tem alguém, mãe. Você merece ser feliz. Você sempre mereceu." E eu acreditei nele, porque eu via nos olhos dele que era verdade. Tem dias que eu lembro daquela caixa, daquele bilhete, daquele sentimento de humilhação no aeroporto. E ainda dói. Talvez sempre doa, mas a dor não me define mais. Ela é só uma parte da minha história, não o fim dela. Aprendi que amor de mãe não significa aceitar desrespeito, que dignidade não é egoísmo, que colocar limites é um ato de amor próprio e que, às vezes, a melhor forma de ensinar alguém a nos valorizar é mostrar que a gente se valoriza primeiro. O Lucas ainda está se reconstruindo, ainda está aprendendo a ser o filho que ele quer ser. O homem que ele quer ser. E eu estou aqui, não como salvadora, não como muleta, mas como mãe. Uma mãe que tem limite, que tem vida própria, que tem amor próprio. E isso para mim já é suficiente. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a vida ensina. Mas só aprende quem está disposto a mudar. Eu mudei. E você? Já pensou em que tipo de amor você está aceitando na sua vida? Já se perguntou se você está sendo respeitada ou se está só sendo conveniente? Pensa nisso. E lembra, dignidade não se negocia. Nunca.